Graça e paz a todos. Eu te convido a ler a palavra do nosso Deus, Lucas 3, a partir do versículo 4. Vamos compartilhar a palavra do nosso Deus. Eu creio que o Senhor irá falar conosco pela sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém. Você pode dizer amém ao Senhor por essa palavra? Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Nós declaramos que Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Que o Senhor nesta noite, Pai, possa, Senhor, manifestar a Tua glória como tem sempre feito neste lugar. Senhor, que o Teu Espírito tenha plena liberdade para estar falando aos nossos corações. Nós nos submetemos a Ti, fala conosco, e que nós sejamos não apenas estimulados, mas transformados pela Tua palavra. Amém, meus queridos? Meus queridos, essa palavra, o profeta João, ele começa essa palavra e no versículo 4 diz assim que, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, ele lê a palavra de Deus e começa uma pregação. Vocês sabem que ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Ele veio enviado para trazer arrependimento. E aqui, logo em seguida, quando ele começa, diz assim: os vales precisam ser levantados, nivelados. E quando nós falamos de vales, nós sabemos que vales falam de depressões, buracos, que existem nos lugares mais baixos da terra. Esses lugares muitas vezes são escuros, sombrios. E quando nós falamos de vales, nós também lembramos que nas nossas vidas também há depressões, vales profundos, lugares escuros. E é tão interessante que na palavra do Senhor, no Salmo 84, versículo 4 e 6, fala de um tipo de vale. E diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Esse vale de Baca também é conhecido como Vale das Lágrimas. O trecho mais difícil da estrada. Em hebraico, quer dizer lágrimas, choro. A palavra de Deus nos mostra que muitas vezes nos nossos caminhos, nem tudo são rosas e planícies. Nem sempre o nosso caminho é plano. Isso quer dizer que nas nossas vidas existem lágrimas, choro, momentos difíceis, momentos de vales. Quantos têm chorado por soluções, precisam de uma intervenção, precisam de uma cura, precisam hoje, urgentemente, da manifestação da glória de Deus. Meus queridos, hoje falta simplesmente 29 dias para o fim desse ano.
nós entramos em dezembro. E eu sei que durante todo esse ano, você tem projetado a sua vida, e você tem buscado uma solução, e muitos dos seus sonhos, você tem visto escorrer pelos seus dedos. Mas o que eu quero dizer para você, eu quero dizer para você nessa noite, só vence o vale quem faz de Deus a sua fonte. Só vence quem coloca o seu coração inteiramente nele. Quando nós passamos pelo vale, uma coisa tem que ser certa no nosso coração: Deus tem que ser a nossa fonte. Os nossos olhos têm que estar totalmente voltados para Ele. Quando eu estava escrevendo à noite a mensagem, eu me lembrei como é difícil passarmos por momentos de enfermidade, de dor. Eu me lembrei quando eu estava grávida dos meus filhos, que eu tive um diagnóstico, que eu estava com câncer, e a médica olhou para mim e disse: olha, é impossível você manter essa gravidez, ainda mais que são 2 filhos. Você não terá como ter essa gravidez, ela não tem como chegar até o fim. Meus queridos, naquela hora que ela disse aquilo, eu olhei para o céu e falei assim para ela, eu falei assim: doutora, eu não sei qual é o conceito que a senhora tem de Deus, mas eu vou te dizer uma coisa, esses 2 filhos, foi Deus que me deu, e eles vão nascer no tempo certo, na hora certa. Eles não vão precisar de incubadora, porque eu creio em Deus. Ela virou para mim e falou assim: a fé ajuda muito nessa hora. Meus queridos, eu só sei que meus filhos nasceram no tempo certo. Não precisou de incubadora. E é algo tão interessante, porque uma amiga minha tinha tido, no mesmo dia, ela também tinha tido um bebê. E eu fui visitá-la no outro dia. E a médica chegou no meu quarto e ela falou assim: ué, cadê a Sandra? Aí meu marido falou assim: ela foi jogar bola. Ela virou e falou assim: vindo dela, eu acredito em qualquer coisa. Sabe por quê, meus queridos? Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Se você crer nesses momentos difíceis, e às vezes Deus te permite passar por alguma situação, sim. Hoje os meus filhos estão aí com 14 anos. Isso já se passaram quase 15 anos. E hoje eu também me lembrei que há 6 anos atrás, a minha irmã teve um diagnóstico também de câncer. E nós nos voltamos para Deus nesta hora. Eu não precisei de fazer quimioterapia, não precisei de tomar nenhum remédio. Mas ela precisou de passar pelas mãos dos médicos, que são bênção também, são usados por Deus. E eu me lembro uma vez que eu cheguei de São Paulo, e meu coração estava muito angustiado, e eu fui chegando e fui lá visitá-la. Quando eu cheguei lá, minha irmã estava sentindo dores, acamada, e o meu coração doeu muito, e eu falei: Senhor, eu creio na Tua palavra. E ali eu orei, não só eu, mas eu sei que muitas pessoas oraram, porque ela é muitíssimo amada. E o Senhor, Ele agiu em nosso favor. Quando eu cheguei em casa, eu liguei, eu fiquei sabendo que ela já estava até limpando a casa. Eu fiquei tão alegre, porque eu saí de lá chorando, mas o meu coração se alegrou intensamente.
E eu me lembro que sem nenhum fio de cabelo na cabeça, mas feliz, com um sorriso, sabendo que ela estava passando por aquele vale, mas que existia um Redentor, que existia um Deus que sara, que cura, que é fiel na sua palavra. E ela está aí hoje bem, já se passaram 6 anos. E nós somos gratos ao Senhor, porque Ele é Deus que está conosco em todos os momentos. Meus queridos, se você faz de Deus a sua fonte, você supera. José, ele superou o vale. Ele saiu vitorioso, porque ele fez de Deus também a sua fonte. Ele não negociou os seus valores. Ele não se deixou dominar pelo pessimismo. Mas mesmo passando pelo vale, ele continuou confiando e dando glória a Deus. Essa foi a sua diferença. Quando nós nos dispomos a crer na palavra de Deus, você pode passar por situações difíceis. Todos nós estamos sujeitos, mas a sua casa vai ficar de pé. O Senhor é a garantia que a sua família não vai ser destruída e que a sua casa ficará de pé para celebrar e para glorificar e para dizer que o Senhor é Deus e que Ele é poderoso. Diferente do povo de Israel, daquele povo que Deus tirou do Egito. Depois de testemunhar tantos milagres, sucumbiram no deserto, ao serem influenciados por relatos negativos, pessimistas e incrédulos dos 10 espias. Aquele deserto era apenas um caminho de passagem, mas se tornou o destino de milhares de israelitas. Porque eles deixaram de crer na palavra de Deus. Deixaram de confiar na providência de Deus. O que mais entristece o coração de Deus é quando você deixa de acreditar e deixa de crer e de olhar para Ele como a provisão, como o seu socorro, como a sua fonte, como aquele que pode agir em todos os momentos. Meus queridos, e esse texto também fala que os montes precisam ser nivelados. Quando nós lemos nesse texto, quando ele fala de montes, nós entendemos que fala da altivez, da soberba, do orgulho. Tudo isso se torna uma montanha no caminho e impede a manifestação poderosa de Deus em nossas vidas. Às vezes a soberba, o orgulho, impede você de pedir perdão. Você erra, mas é tão orgulhoso, tão orgulhosa, que você não tem coragem de dizer: me perdoa, eu errei. Mesmo você tendo consciência que você fez errado, mas o seu orgulho é tão grande que você tenta se justificar. Tentam encontrar um motivo para justificar o seu erro, mas não diz assim: eu errei, me perdoe. E na Bíblia nós temos exemplos de homens altivos, soberbos, que foram abatidos. Nabucodonosor, por não dar glória a Deus, por não reconhecer Deus, por achar que toda a Babilônia foi construída e edificada pela sua sabedoria, ele acabou pastando como um bicho, como um animal. Meus queridos,
O orgulho é uma insensatez. Às vezes, são raiz de amargura. Você simplesmente fica ferido e fala assim: eu não vou falar com tal pessoa. Não fala com a esposa, não fala com o cunhado, com a cunhada, deixa de falar com os irmãos. Criam muros e não pontes. Criam obstáculos, se torna tão arrogante, se deixa vencer pelo ressentimento. Meus queridos, o silêncio destrói o diálogo. A fortaleza do silêncio destrói o diálogo. Muitas vezes você prefere ignorar a pessoa e não falar nada, não pedir desculpa, não resolver a situação. Você prefere ser indiferente. E com isso você só aumenta a amargura e o ressentimento. O inimigo só avança quando nós recuamos. Quando você deixa de praticar a palavra de Deus, você está recuando. Você não pode vir ouvir a palavra todos os domingos e voltar para casa do mesmo jeito, sem tomar uma decisão de dizer: Senhor, eu vou praticar a tua palavra. Eu não vou ser apenas ouvintes, mas eu vou ser praticantes da tua palavra. Porque eu entendo que eu não sou justificado por ouvir, mas por obedecer a tua palavra. Não cede nada. Meus queridos, Jeremias 17 diz assim: maldito o homem que confia nos homens e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, pois é como o arbusto solitário do deserto, não verá vir o bem algum, antes morará nos lugares secos, inabitáveis. Você sabe o que é um arbusto do deserto? É uma planta mirrada, que não cresce, e todos que passam por ela pisam. E quando você deixa a soberba apartar o seu coração de Deus, quando você deixa o seu coração se apartar de Deus, que você começa a confiar em você mesmo, eu posso, eu faço, eu não preciso me submeter. Eu ouço essa palavra que a mulher tem que submeter o marido, é para as outras, não é para mim. Quando você pensa assim, você está confiando na força do seu braço. Porque todos os ensinamentos da palavra, Deus pensou em você, são para que a sua vida seja abençoada e não destruída. Quando a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de sacrificar por ela, e você fala assim: isso é para todo mundo, mas não é para mim, eu não preciso amá-la desse jeito. Você está dizendo que você não precisa submeter essa palavra. E a Bíblia diz que isso é muito perigoso, porque você está confiando em você e não em Deus. Mas bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Os frutos não caem, as folhas ficam verdes, mesmo no tempo de sequidão. Tudo quanto faz prospera.
no tempo de sequidão dar fruto. Sabe por quê? Está recebendo da fonte que é o Senhor. O seu coração está firmado nele. Esse texto também fala dos caminhos tortuosos, que eles seriam endireitados. E quando nós falamos de caminhos tortuosos, falamos de vida sinuosa, sem retidão, duplicidade, hipocrisia, desonestidade. Qual será o seu caminho tortuoso? Você é de Deus. Foi salvo pela graça. Se você mentia, você não mente mais. Se você gastava o seu dinheiro naquilo que não é pão, hoje você não faz mais isso. Meus queridos, será que seu caminho tortuoso é a desonestidade, a infidelidade? Tem gente que é desonesto, ainda tenta racionalizar aquilo que faz. Pega o que é do outro e fala assim: ah, tem muito, não tem problema não. O supermercado tem muito. Meus queridos, na questão não é se o supermercado tem ou se a pessoa tem muito ou se não tem. A questão é o seu caráter, a questão é a sua vida com Deus, a questão é que você é filho da luz e deve andar como filho da luz. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Isso não será bênção na sua vida. Meus queridos, será se seu caminho tortuoso não se chama ingratidão? Você não consegue ser grato por nada. Você não consegue ser grato aos seus pais. Você não consegue ser grato à sua esposa. Você não consegue ter gratidão a ninguém. Você esquece muito rápido o bem que as pessoas te fez. Cuidado com a ingratidão. Aprenda a ser grato com as pessoas que estão do seu lado, porque você não é fácil. E ela tem te amado, ele tem te amado. A sua família tem te acolhido. Os seus pais têm estado com você nos momentos difíceis. É muito fácil esquecer o que um pai e uma mãe faz. É muito fácil se esquecer o que os seus pais já fizeram por você e serem ingratos. Não seja ingrato, não seja infiel. Meus queridos, a infidelidade é algo terrível e danoso. Torna você uma pessoa mentirosa, cínica. Destrói o seu relacionamento, a sua reputação, desonra o seu nome, desonra a Deus. Sirva o Senhor de todo o seu coração. Seja grato a Deus por tudo que você tem vivido. Tenha gratidão, aprenda a agradecer a Deus todos os dias. Obrigado, Senhor. Meus queridos, a nossa vida é frágil demais. Seja grato a Deus, porque você está bem, porque você tem um lar, você tem uma cama para dormir, você tem comida. Nós sempre falamos isso. Eu creio que todo mundo aqui almoçou, tomou café. Você tem uma família que você pode contar. Nos momentos difíceis, de dor, eles estarão do seu lado. Seja agradecido. Agradeça a Deus pelo seu casamento. Aprenda a elogiar. Um elogio vale mais do que 1000 críticas. Aprenda a dizer para o outro o quanto que ele é importante. O quanto você o ama. Meus queridos,
Deus é aquele que endireita os caminhos tortuosos. Será que seu caminho tortuoso não é falar mal dos outros, apontar os defeitos? Para você ninguém presta, só você que presta. Será se o seu caminho tortuoso não é insensibilidade, você não consegue ver a dor do outro, se preocupar, você acaba destruindo o sonho do outro, por não ter sensibilidade, por achar que aquilo não é importante, porque não é importante para você. Ame a família do seu marido como se fosse a sua família. Ame seus cunhados, suas cunhadas. Ame de verdade, sem hipocrisia. Meus queridos, isso é possível. Eu amo de verdade os meus cunhados, especialmente esse que é o preferido, que está perto. Eu amo o meu genro como um filho. Eu amo a família, os pais do meu genro, como se eles fossem da minha família. Eu tenho um enteado, eu amo a mãe do meu enteado, gente. Ela para mim é como uma irmã. Eu a amo. Vocês sabem, quando eu conheci o meu marido, ela estava grávida e nós namorávamos e ele me contou a situação. E ele nasceu, esse menino, tudo. Só que ela morava em outra cidade e casou com outro homem. E ele nunca procurava esse menino. E eu comecei a insistir com ele. Eu falei assim: você precisa assumir seu filho. Você precisa assumir seu filho. Vai atrás dele. E ele foi, registrou. Nós passamos, ele vinha passar as férias comigo. Eu levava no médico, eu cuidava dele. E hoje nós convivemos. Queridos, não há nada de errado nisso. Isso é normal. Nós temos que aprender a ver as coisas através dos olhos do Espírito. Veja o melhor das pessoas e não o pior. Seja bênção. Sabe por quê que eu fiz isso? Porque eu me coloquei no lugar dela. Eu não gostaria de passar por essa situação. Se coloque no lugar do outro. Sua vida precisa ser transparente. Não pode ter nada escondido. Você é filho da luz e deve viver na luz. Nossa vida tem que ser coerente com as coisas que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Existe um outro caminho que também precisa ser endireitado. É o caminho áspero, escabroso, difícil, irregular. Caminhos escabrosos precisam ser aplanados. O caminho escabroso fala de algo que está fora do lugar. Tem alguma coisa fora do lugar na sua vida? O seu relacionamento, o seu namoro está no lugar que deveria estar? Está nos padrões que a palavra de Deus ensina? A sua vida conjugal, como você trata a sua esposa, está de acordo com o que Deus ensina na palavra? Você é marido de uma só mulher? Você é fiel? Não basta também ser só fiel, você tem que ser leal. Lealdade é você não falar mal da pessoa que dorme com você todos os dias pelas costas.
Se tem uma coisa que eu aprendi, está aqui minha família como testemunha. Eles nunca me viram chegar lá e falar mal do meu marido. Sabe por quê, meus queridos? Eu aprendi a focalizar as virtudes. Eu aprendi a olhar as qualidades. Porque é isso que a palavra de Deus ensina. Também nunca ouviram da minha boca: eu vou me separar. Nunca. São 20 e tantos anos de casamento. Nunca ouviram eu dizer: eu vou me separar. Nunca ouviram essa palavra. Sabe por quê, meus queridos? Quando eu me converti, eu li em Provérbios: enredaste por aquilo que diz os teus lábios. Está preso por aquilo que sai da sua boca. Então eu vigio as minhas palavras. Às vezes eu sou até chata, porque meus meninos falam assim: a gente pode nem brincar perto da minha mãe, porque qualquer coisa que é errada eu falo: está repreendido. Que é isso? Não, isso não, nem de brincadeira. Sério, meus queridos. Nós colhemos aquilo que nós profetizamos. Aquele povo que saiu do Egito, eles obtiveram exatamente aquilo que falaram. Eles disseram quando estavam murmurando: Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer no deserto. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Eles morreram no deserto, fruto dos seus lábios. Cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos, para a sua esposa. Meus queridos, todos esses caminhos, se o Espírito Santo apontou algo em você, se algum desses caminhos você se identificou, eu quero que você saiba que o seu Redentor vive. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele pode endireitar os nossos caminhos. Ele pode aplanar, sim, os nossos montes. Ele pode nos tirar do vale. Ele endireita caminhos tortuosos. É tão interessante que quando João está falando sobre essa palavra, ele começa a dizer assim: olha, arrependei-vos, produzam frutos dignos de arrependimento. Mostre pela vida de vocês que há mudança. Mostre pela atitude de vocês que há arrependimento verdadeiro, que vocês verdadeiramente são novas criaturas. E as pessoas começaram a sentir, porque a mensagem caía como espada. E eles começaram a perguntar: João, o que nós faremos? E ele começou a dizer aos publicanos, que eram os cobradores de impostos: não cobre mais do que é devido. Aí outros se levantam, os soldados levantam e falam assim: e nós, o que faremos? Não maltrateis a ninguém. Não deis testemunho falso contra ninguém. Se contente com o vosso salário, com aquilo que vocês ganham. É muito simples nós entendermos aquilo que o Senhor quer de nós. Deus te chamou para a luz. E aquele que diz que está nele, quem aqui está em Jesus? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Você deve andar exatamente como ele andou. Mas como que eu vou andar como Jesus andou? Você pode começar no resumo de Mateus 5 e até o 7, que você vai entender tudo sobre o caminho de Jesus. Tudo. Lá ele te ensina, ele fala assim: olha, quando ele começa ali, do 5 até o 7, Jesus ensina tudo. Ele fala assim, que se você tem alguma coisa contra alguém, peça perdão, para que o Pai Celestial também te perdoe. Se você feriu alguém, sabe qual é a sua atitude como cristão?
Não é ficar indiferente, é pedir perdão. Não existe outro caminho. Não existe outra escolha. É reconciliar. É pedir perdão mesmo. É chegar diante da pessoa e falar assim: me perdoa. Isso não é se humilhar. Isso é se tornar filho de Deus. Você também pode ler um desses versículos, que eu não me lembro exatamente onde está, que diz assim: ore pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. É isso mesmo, a palavra de Deus está mandando você falar bem das pessoas que falam mal de você. Está mandando você orar por aqueles que te perseguem e amar os seus inimigos. É isso que a palavra de Deus te manda. E se ela manda, porque é possível você amar. Sim, porque se a Bíblia diz para você fazer, não te mandaria fazer algo que não fosse possível. Nesta noite eu queria que você ficasse de pé. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale, faz dele uma fonte. Mesmo que você passar pelo vale, Deus promete que você fará dele uma fonte. Nessa noite eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você se volte para Deus. Só Deus conhece o seu caminhar. Só Ele sabe por onde você anda, o que você faz, o que você pensa. Só Ele te vê. Ele vê o seu sentimento como esposa, como marido. Ele conhece a sua história. Diante dele não há nada encoberto, ante todas as coisas estão nuas. Não há nada encoberto diante dos olhos dele, porque os olhos dele são como chamas de fogo, penetram o impenetrável. Quando ele olha para você, ele tem um raio-x completo, ele sabe o que você sente, ele sabe o que você precisa. E Ele pode enxugar as suas lágrimas. Ele pode endireitar os nossos caminhos. Deus está interessado na sua vida. Assim como Ele declarou o seu amor por nós, enviando Jesus, você também pode declarar o seu amor por Ele, obedecendo e submetendo a sua palavra, escolhendo um caminho reto. Meus queridos, nós estamos em fase. Nós estamos sendo construídos todos os dias. Estamos em construção. E precisamos melhorar, eu preciso melhorar. Quantas vezes eu entro no meu quarto e falo: Senhor, me ajuda. Eu preciso ser uma mãe melhor, eu preciso ser uma esposa melhor. Me ajuda, Senhor. Espírito Santo, me capacita a ser aquilo que eu preciso ser. Porque eu sei que de mim mesmo eu não posso. Transforma a minha vida. Transforma-nos, Senhor. Precisamos da Tua graça. Só Ele pode nos levar ao caminho da verdadeira mudança. Só Ele pode te levar ao caminho da transformação. Leva-nos, Senhor. Muda a nossa sorte, muda a nossa história, muda a nossa vida, muda o nosso destino. Não queremos passar mais um ano, Senhor,
cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas falhas. Chega, Deus. Queremos verdadeiramente a mudança, a transformação. Queremos o teu melhor. Mas para isso, Senhor, precisamos estar no caminho da obediência. A intervenção de Jesus pode mudar a nossa história. Os que reconhecem Jesus como o único caminho, sabe que não tem outro destino a não ser a transformação de glória em glória até a imagem do Senhor. Endireitar os caminhos é abrir mão ao necessitado, dar pão ao que tem fome, consolar os aflitos, vestir o nu. Você não é escravo de nenhum caminho errado. Você não é escravo do caminho do vício. Você não é escravo do caminho tortuoso, da prostituição, da mentira, do adultério, da infidelidade, da pornografia. Você é livre. Arranca de nós, Senhor, toda aspereza, toda dureza de coração, toda insensibilidade. Restaura, Senhor, casamentos. Restaura a comunicação nesta noite. Senhor, arranca o ressentimento, arranca as mágoas. Quebra, Senhor, toda a fortaleza da ira, do ódio, da contenda. Desfaz, Senhor. Restaura as famílias aqui nesta noite. Desfaz os projetos do inferno. As portas do inferno não podem permanecer, Senhor. Precisamos ser sarados para sarar outros, Pai. Restaura-nos,
Se jamais te